Quero dar um bom dia para o pessoal que está online nos acompanhando aqui. E sejam muito bem-vindos. E lembrar vocês que na semana que vem, nosso culto de Páscoa, fui altamente convencido, vai ser às 8 da manhã. Tudo bem? Às 8 da manhã a gente vai começar o culto. Ele vai durar 1h30, como sempre, e depois você está liberado para o almoço de Páscoa. Mas lembre-se, nós não queremos que você aprenda que a igreja fique em segundo plano e a gente deve ter outros compromissos em primeiro plano por ser feriado. Não é isso. Mas é que um dos aspectos da igreja é que ela é, principalmente a nossa, é uma família estendida. E nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus aonde nós estamos. Então, momentos como esse, onde a gente vai ter almoço em família, celebração de Páscoa, é nada mais importante do que você estar lá testemunhando e celebrando. Então, nós antecipamos o culto para liberar você para ser um discípulo de Jesus, luz na sua família, influenciando. Como? Sendo chatão, falando um monte para todo mundo? Não. Seja uma bênção. Abençoe as pessoas. Ame quem está ali, mesmo aquela pessoa que você sabe que é carne de pescoço. Ame quem está ali com você. Aproveite um almoço em família. Testemunhe Jesus. Viva a vida de Jesus. É para isso que nós somos chamados. Beleza? Tranquilo? Ok. E outra coisa, nós ganhamos, você viu ali na entrada, nós ganhamos uma cafeteira. Fomos abençoados com uma cafeteira, uma bênção. E essa cafeteira é da igreja. Agora a gente só precisa do seguinte: você que gosta de tomar um café, sempre alguém traz o café. E o café, não sei se você sabe, mas é feito com pó de café. Eu não sei se você tinha parado para pensar nisso, mas toda vez que você toma o café, alguém teve que esquentar a água, pôr o pó, né? Coou o café para você tomar o café. Então, a cafeteira é da igreja, o pó é de vocês. Entendeu? Não, açúcar não, porque aí toma sem açúcar, brincadeira. O pó é por vocês. O açúcar a igreja providencia. Então, você quer ter café aqui todo domingo? Então, se voluntarie. A Regiane e a Denise são responsáveis pelo café da manhã, pela organização. Fale com elas, olha, eu quero levar café uma vez no mês, ou quando tiver, eu quero estar na lista, quando precisar, você me fala, eu trago o café. Então, fale com essas duas. Nós estamos transmitindo online para nós estamos transmitindo online para nas nossas redes sociais, você pode entrar e compartilhar o link. Nós fizemos uma enquete, né? E lembrando também que nosso culto de Páscoa é no sábado, tá, galera? Sábado à noite, Páscoa aqui, sábado e domingo de manhã. Então, sábado à noite, 7h30, que está marcado? É 7h30? 7h30 aqui tem a nossa celebração de Páscoa, que a gente chama de experiência de Páscoa. A gente vai vivenciar a Páscoa, a primeira Páscoa de Moisés, depois passando pela Páscoa de Jesus e dando sentido do porquê que a gente celebra a Páscoa. 7h, então, no sábado, 7h da noite, a gente vai estar aqui, vai estar um negócio, um vucu-vucu decorado, você vai ter uma espécie de teatro com restaurante de degustação, é um negócio diferente. Então vem, vai ser bom. A enquete que eu mandei para você é, se Jesus aparecesse hoje... Não. Gente, esse negócio está no errado. Na sua opinião, por que tanta gente admira Jesus, mas poucos decidem segui-lo de verdade? E aí eu coloquei algumas opções, porque não querem abrir mão do controle, porque acham que vão perder a liberdade, porque nunca entendem o que ele realmente oferece, ou porque seguir custa mais do que só acreditar. A maioria das pessoas porque nunca entendem o que ele realmente oferece. A maioria das pessoas votou nessa opção. Mas como eu abri para vários votos, né? Você votar em várias opções, você pode votar em mais de uma opção. Eu gostaria de abrir aqui 2 minutos para, se você quiser comentar do porquê que você respondeu isso, eu gostaria de te ouvir. Você gostaria de falar do porquê da sua resposta? Por que você escolheu essa opção? Se sim, levante sua mão e eu vou levar o microfone até você. Pode ficar tranquilo que eu sei das artimanhas dele. Pode ficar cegado. Aqui você está protegido, fica cegado. Entendeu? Alguém gostaria de compartilhar o porquê da sua resposta? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? O Léo quer compartilhar? Léo, você levantou a mão e você quer compartilhar?
Por favor, Marquinhos, leva para o Léo quer compartilhar a resposta dele. Não, ele fica apontando para os outros, então agora ele vai tomar. Vai, Léo, você tem 2 minutos para dizer qual a resposta que você escolheu e por quê. Bom, eu segui, porque seguir custa mais do que só acreditar. Eu acredito que o povo em si acha que vai perder sua credibilidade na comunidade por expressar o seu pensamento e a sua crença. E, infelizmente, tem gente ainda que acredita que a opinião dos outros é mais importante que a de si próprio. Então, acho que tem medo, vergonha de expressar a sua crença, a sua verdade, entendeu? Por isso que eu acho que o pessoal acha que seguir custa mais do que só acreditar. Entendi. Obrigado por compartilhar. Alguém mais? Ó, só foi abrir a porteira. Aí agora... Vai, Rosana, por favor. Eu acho que a resposta, em geral, ela une muito porque não querem abrir mão do controle e acham que vão perder a liberdade. Porque eu vejo que a gente está vivendo num tempo assim, ó, eu mereço, então eu vou fazer. Eu mereço, então eu me permito. Né? Eu tenho uma conhecida minha, eu comecei a falar de Jesus para ela, falou, Rosana, eu sei de tudo. Eu falei, tá, então se você sabe, então por que você não segue? Ela falou, eu não quero abrir mão da minha vida. Eu não quero parar de fazer as coisas que eu faço. Então, eu acho que na época que a gente vive, isso fala muito alto. Você tem autonomia, você se apoderar, sabe? Acho que tem se falado muito isso. E quando fala sobre Jesus, as pessoas já têm na cabeça aquela coisa, você controlada, não vou poder fazer. Então, eu vejo que é muito essas 2 primeiras respostas. Legal. Obrigado. Faz sentido. Rubão, dá uma olhada no seu celular aí, Rubens. Dá uma olhada no seu celular, por favor. Então, vamos lá. Essas perguntas têm a intenção de suscitar a gente raciocinar essa questão do porquê que a gente pensa do jeito que a gente pensa. Por que algumas pessoas seguem? Por que alguns são tão apaixonados por Jesus e outros não tanto? Então, na verdade, todo mundo tem um limite. Todo mundo tem um limitador. Então, você vai até certo ponto. E chega até certo ponto em que você fala, daqui para lá eu não mudo. Daqui para lá, chega. Não dá mais para mudar. Muita gente gosta da ideia de Jesus. Gosta de pensar sobre Jesus. Gosta de quem ele foi, né? Do amor que ele teve pelas pessoas, da bondade que ele manifestou, dos princípios dele. Muita gente gosta disso, mas quando a gente começa a entrar num assunto onde ele começa a falar sobre cruz, quando ele começa a falar sobre coisas mais complicadas, nós pulamos um pouquinho fora. Quando ele fala sobre renúncia própria, a conversa começa a mudar. Quando ele fala em você abrir mão, nós já damos um passo para trás. E esse aspecto de Jesus tem uma conexão muito grande com um herói da Marvel, chamado Stephen Strange. Quem já viu esse filme, Doutor Estranho? Já assistiu esse filme? Quem assistiu, levanta a mão, por favor. Aí, legal. Esse filme é muito legal. Ele foi o primeiro filme do Doutor Estranho. E o Doutor Estranho mostra como que ele se tornou o Doutor Estranho, Doutor Stephen Strange. Ele era um médico, cirurgião, muito bom, muito competente, muito vaidoso e muito, muito soberbo. Ele era o cara assim, o pica das galáxias. Ele era top. Só que ele teve um acidente de carro, porque ele estava dirigindo e lendo, e o carro capotou, acabou com a mão dele, e ele não conseguia mais ficar com a mão firme, porque o cirurgião precisava da mão firme para fazer o que ele fazia. A mão dele ele ficava tremendo. E ele gasta tudo que tinha atrás de soluções, atrás de algumas questões para poder sanar isso. E ele vai parar em Katmandu, num lugar chamado Kamataj, e lá no Kamataj ele descobre seres que manipulam energias espirituais, e ele começa a aprender sobre isso. E aí o filme discorre tudo sobre isso. No final do filme, quando a mestra dele está morrendo, eles têm uma conversa diante do espelho, diante de um vidro, na verdade, olhando para Nova York. E ela fala para ele algo parecido com isso. Ele podia, a partir daquele momento, desistir e voltar
para a vida dele, ser de novo um médico, porque agora, com a manipulação das energias, a mão dele, ele poderia fazer a mão dele parar de tremer, curar a mão dele. E ele escolhe, ele tinha uma escolha, continua ou volta para a vida de médico. E aí a mestra fala para ele o seguinte: você quer voltar à vida antiga ou aprender a servir a algo maior do que você mesmo? Você quer voltar para a sua vida antiga? Ou você quer aprender a servir a algo maior do que você mesmo? Só quando a gente abre mão só quando ele abre mão do controle, aí ele encontra o seu verdadeiro propósito. Ele encontra quem realmente ele é e para que ele foi chamado, para o que ele foi chamado. E ele começa a desenvolver, então, e se torna o Doutor Estranho. A jornada dele se parece muito com de qualquer um que ouve o chamado de Jesus. Porque o chamado de Jesus exige deixar, seguir, exige perder. Sim, você vai perder coisas andando com Jesus. Mas seguir muda tudo. Seguir a Jesus muda tudo. Seguir a Jesus tem um preço. E a mensagem de hoje é: você está pronto para pagar esse preço? Essa é a minha questão. Eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 9, onde Jesus fala sobre isso, a partir do versículo 23. Olha o que ele diz. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23. Disse ele à multidão, ou seja, disse Jesus à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Complicado, hein? Vamos parar por aqui? Bora para casa? Já deu? Olha o que ele está falando. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade. Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Caramba, cara. É uma palavra dura de Jesus. Sim ou não? Vamos tentar aprender, então, o que ele tem para dizer? Ó, só o pessoal do fundo tá ligado, hein? Os outros pessoal aqui tá bolado ainda com o negócio. É uma palavra de Jesus, não é? É ou não é? Aí, só o pessoal do fundão, mano. O pessoal da frente aqui tá bolado. Sei lá. Acho que a mensagem está chegando assim, ó. Né? Sei lá, hein? Então, vamos tentar aprender um pouquinho sobre isso aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender é que seguir Jesus começa com uma escolha corajosa. Olha o que ele diz no versículo 23. Se alguém quer ser meu seguidor. Quando você decide ser discípulo de alguém, ser seguidor de alguém, é uma decisão sábia, mas a própria escolha da pessoa envolve alguns aspectos importantes. Para isso, eu vou chamar o filósofo sábio, né? Charlie Brown Jr., numa música, Luta pelo que é meu. Olha o que ele diz no primeiro estrofe da canção. A gente passa a entender melhor a vida quando encontra o verdadeiro amor. Cada escolha, uma renúncia. Isso é a vida. Estou lutando para me recompor. Cada escolha, uma renúncia. Toda vez que você diz sim para alguma coisa, você diz não para outras. É simples assim. Todas as vezes que você diz sim para um estilo de vida, para uma coisa, para alguma coisa na sua vida, você está dizendo não para outras coisas. Então, sempre que você fizer uma escolha, há uma renúncia. Toda escolha envolve uma renúncia. Agora, você imagina se você vindo para cá, tivesse um outdoor com a cara de Jesus, seja lá qual o cara que for. Nós vamos pegar aqui o rosto do cara do The Chosen. E aí, com um convite bem grandão lá, dizendo, ó, vem me seguir. Se você quiser me seguir, há uma vaga aqui. Vem comigo. Mas você terá que deixar tudo o que você pensa que é liberdade. Você toparia? É isso que ele está fazendo. Só que o importante é que ele não está impondo para você.
Ele está convidando você. Ele convida você a uma vida de renúncia, a uma vida de escolhas difíceis, porque ele entende qual é a melhor maneira de se viver a vida. Por isso ele propõe coisas que você aprendeu desde pequeno e ele fala, não é por aí. E ele propõe para nós. Jesus, de maneira alguma, manipula a nossa vontade, ele nos chama. Mas seguir a Jesus é uma decisão. Esses caras decidiram sair da pesca, como nós vimos na semana passada, abandonaram seus barcos e decidiram seguir a Jesus. Agora, como foi o processo de convencimento? Isso é uma área teológica, a gente não vai entrar aqui, porque é o Espírito Santo que nos convence. Mas eu quero pegar a parte humana. Eles decidiram largar os barcos, largar as redes e seguir a Jesus. E quando você decide seguir a Jesus, não pode ser simplesmente por emoções. Vão ter momentos difíceis, vão ter momentos em que vai chegar em algumas curvas de rio. Vai chegar em algum momento em que o seu desejo falará mais alto e a palavra de Jesus vai falar outra coisa. Vai chegar um momento em que a realização de um sonho bate à sua porta, mas você entendeu pelo princípio de Jesus e fala, não quero isso para a sua vida agora. E você tem que tomar decisões. E você tem que fazer escolhas. E escolhas envolvem renúncia. São muito difíceis. Então, seguir Jesus começa com uma atitude de coragem. Não é qualquer pessoa que segue Jesus. Por isso que a gente vê na enquete que tem muita gente que fala mais ou menos, porque ele é legal, mas não quero abrir mão. Por quê? Porque exige coragem. É necessário ter coragem. A segunda coisa que a gente precisa entender nesse texto, então, primeiro é que Jesus nos convida, e esse convite exige coragem para aceitar, ele não impõe para você. A segunda coisa é que negar a si mesmo é abrir mão do controle da própria história. Negar a si mesmo é abrir mão do controle da sua história. Quem que você pensou que você ia ser quando crescesse? O que você pensou que você seria? Que tipo de gente? Fazendo o quê? Hoje, quando você olha no espelho, você se tornou aquilo que você sonhava? Se tornou aquilo que você desejava? Muitas vezes você vai chegar e vai falar assim, não. Estou longe do que eu sonhei, do que eu idealizei. Mas estou feliz. Estou bem. Porque não havia nenhuma profecia sobre a sua vida dizendo que você deveria ser tal coisa quando você crescesse. Havia um sonho. Simplesmente um sonho. Quando eu abro mão da minha história, de construir a minha história, e deixo que Jesus, então, tome conta dessa parte da minha vida, ele me conduz por caminhos inimagináveis para me levar a coisas que eu mesmo não sonhava, mas que ele tem para mim. Que momento da vida daquele pescador? Ele achava que ele ia ser líder de um movimento que duraria mais de 2000 anos à frente da história dele. Ele começou como pescador e aceitou o chamado. Quando ele foi chamado, Pedro jamais pensou que ele ia morrer crucificado de cabeça para baixo. E sabe por que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo? Porque iam crucificá-lo porque ele não era cristão, mini-cristo, iam crucificar ele como crucificaram Jesus. Ele disse, não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então crucificaram ele de cabeça para baixo. Quando João aceitou naquela praia o chamado, ele jamais imaginou que ele ia ser jogado no caldeirão de óleo fervente e ia sair ileso sem uma ferida sequer. Ele jamais imaginou que ele ia para a ilha de Pátimo ser escravo, quebrar pedra, e lá ia ter uma visão sobre o futuro e escrever um livro chamado Apocalipse. Ele jamais ia imaginar. Às vezes o máximo que ele sonhava para a vida dele era ser um bom pescador. E aí comprar um T-Cross. Vai saber, né? Comprar um T-Cross. Ou um sedanzão para ele viajar no final de semana, quando não tivesse que pescar. Um Shabá. Talvez era o máximo que ele sonhava. Talvez esses caras acharam que o nome deles ia ser esquecido 2 gerações depois. Mas nós estamos aqui há muitas gerações depois falando sobre a história desses caras.
Então, quando eu abro mão da minha história, negar a si mesmo, é isso. Seguir a Cristo é uma renúncia diária de si mesmo e uma disposição para abraçar os desafios e sofrimentos que podem surgir na trajetória de seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus não te livra de notícias difíceis. Seguir a Jesus não é um mar de rosas. Negar a si mesmo é abrir mão de se revoltar quando você não entende o porquê. É abrir mão de se revoltar quando algo ruim bate à sua porta. Isso é negar a si mesmo. É abrir mão do seu instinto natural de justiça própria. Dentro do relacionamento, de achar, jamais ele poderia fazer isso comigo, e você então exercer perdão. Isso é negar a si mesmo. Nem meu pai falou assim comigo. Quem já ouviu essa história? Nem meu pai, nem minha mãe falou assim comigo. Você não vai falar assim comigo. Negar a si mesmo é abandonar esses instintos e lidar com as provações da vida como Jesus nos ensinou a lidar. Não é fácil. Mas você fica lutando quando você tenta tomar o controle da sua vida, o controle da sua história. É como se você estivesse num avião. Você é um piloto novato e tem do lado de você um copiloto super experiente, 30 anos de aviação, o cara já pousou o avião até de cabeça para baixo, e você está lá na turbulência e você quer manter o controle ao invés de passar o controle para alguém experiente. Isso é não negar a si mesmo, é você navegar a sua vida em uma história, em um caminho que você não sabe trilhar e você não deixar que alguém mais experiente cuide para você. Eu tenho uma experiência muito interessante. A gente estava hospedado em Sapucaí Mirim, eu e a Sabrina. E aí a gente quis ir num olival. Alguém já foi no olival aí, não? Olival é onde faz azeite. Então é uma fazenda só de azeitona. Tem um restaurante, é muito bonito lá. Tem restaurante, você tem tour, você experimenta azeite, é muito legal. Chama Olic. Sem propaganda, tá? Mas a gente queria ir lá, a gente nunca teve a experiência, então a gente queria ir. E nesse lugar, eu pedi orientação para o pessoal da pousada. Ele falou, tem 2 caminhos. Tem um assim e um assado. Se você botar no GPS, ele vai te mandar por esse caminho aqui. Mas eu não te aconselho. Eu falei, beleza, tranquilo. Achei, falei, pô, mano, GPS é GPS. Eu tinha um carro branco, igual aquele ali, só que branco. Baixo. Asfaltão, beleza, chegou uma subida, comecei. Daqui a pouco estou subindo. Aí daqui a pouco começou a estrada de saibro. Estou subindo. Daqui a pouco a estrada de saibro acabou, começou a estrada de pedra. Aí eu estou subindo. Chegou no meio do caminho, eu estou subindo a 10 por hora. O carro não raspar. Eu virei para a Sabrina e falei, caraca, vamos voltar. E só Hilux descendo. Só caminhonete, só carro grande. Eu falei, o que eu vim me meter aqui, velho? Fui. Raspei o carro embaixo. O maior cuidado que eu pude ter. Chegamos lá, maravilhoso. Voltamos pelo mesmo lugar. Quase deixei meu protetor de cárter no meio do caminho. Mas tudo bem, que é aquela parte de ferro debaixo do carro. Voltamos lá depois, uma outra vez, naquela região. Vamos na Olic de novo? Vamos. Mas, sabe, aquele caminho não rola. Não, a gente aluga um carro. A gente alugou um carro. Vou botar meu carro para subir aquilo lá. Vou nada, aluguei o carro. Fui. Só que eu tive a brilhante ideia de ir pelo outro caminho. Tudo asfaltado até a porta da fazenda. Tem noção? Por que eu não abri mão? A pessoa mora lá, é experiente, sabe o caminho. Quando a gente não nega a si mesmo, é isso. A gente quer manter o controle e a gente... Vou fazer esse sinal, não. A gente se dá mal. Né? A gente se dá mal porque a gente não abre mão do controle. A gente não nega a si mesmo. E aí a complicação aparece. Negar a si mesmo é abrir mão do controle e deixar Jesus pilotar. É deixar ele tomar as decisões. Só que uma coisa é muito importante para você entender. Negar a si não é rejeitar quem você é.
não é abrir mão da sua personalidade, mas é rejeitar a ilusão de que você pode se salvar, se tornar aceitável, se tornar querido para todo mundo sozinho. É abrir mão da ideia de que você pode se salvar sozinho. E não vai rolar. É disso que Jesus está nos prevenindo. A terceira coisa, tomar a cruz não é sofrer por sofrer. Tomar a cruz não é sofrer por sofrer, é viver com propósito. Jesus diz, tome diariamente a sua cruz. Quando você se formou, quem fez faculdade, aqui nessa região tem muita faculdade, geralmente tem uma tradição entre os formandos. Eles compram algo sem ser a toga. Qual é a tradição sem ser a toga, sem ser o chapeuzinho, sem ser o diploma? Hã? Não, o Léo está falando bebê, não, a Fabi está certa. É o anel de formatura. O anel de formatura tem um significado, não tem? A pedra significa uma coisa, o anel significa outra coisa. Cada curso é uma cor diferente. Cada curso é uma cor diferente. Quando o jovem pega o anel de formatura, por exemplo, o jovem fez e se formou em direito. Pega o anel de formatura. Aí, filha, providencia, filha. Então, mas aí eu te pergunto, Regiane, quando a pessoa põe um anel no dedo, ele é advogado? Mas muita gente acha que pôr o peso da profissão sobre si, o fato de você ter um carimbo, te faz alguém. Não faz. E muitos jovens põem um anel no dedo de formatura, mas não entendem o peso da profissão que ele escolheu. Os dilemas da profissão que escolheu. Qual é o peso de seguir Jesus? Carregar sua cruz diariamente. E o que são esses momentos de cruz? A cruz é um símbolo. A cruz é um símbolo, mas também um compromisso diário com o caminho de Jesus. Tomar a cruz é se comprometer diariamente a viver o caminho de Jesus. Jesus não está nos chamando para uma vida de sofrimento. Ele não está te chamando para uma vida de você viver penitencialmente todo o tempo. Ele está te chamando para que você possa diariamente lembrar dele, do ensino dele. Na hora que você tiver que tomar uma decisão entre ele ou o seu instinto, você escolha ele. Entre falar bobagem dobrado ou perdoar, você escolha perdoar, assumir o dano. Entre despachar a pessoa e caminhar mais uma milha com ela, caminhe mais uma milha. Isso é carregar diariamente a sua cruz. Tomar a cruz não é viver triste. Tomar a cruz é viver entregue. É viver entregue a Jesus. Quarto ponto. Seguir é abrir-se para uma nova história. Jesus diz, siga-me. Siga-me. Tome sua cruz e siga-me. E aí eu quero me deparar aqui, eu quero parar um pouquinho nesse tema aqui. Siga-me. Porque seguir Jesus é ser um discípulo de Jesus. E o que significa ser um discípulo? O discípulo é um imitador. É uma pessoa que olha para o mestre e copia-o. Ele copia o mestre. Agora, deixa eu te mostrar o peso das palavras de Jesus para aquela cultura. O que ele está dizendo para aquelas pessoas. Presta atenção numa coisa. Houve um momento, na época da história daquele povo, em que eles estavam no Egito, escravos por 400 anos. E eles estavam sendo escravos ali até que houve a promessa de libertação. E eles foram libertos através de Moisés, pararam no monte chamado Monte Sinai, e ali Deus se manifestou. Eles eram um grupo de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Deus se manifestou ali através de uma nuvem, de raios, de fumaça. O monte ficou tomado, quem encostasse no monte era morto, fulminado. Deus estava ali. E Deus deu as leis para eles. Os 10 mandamentos. Deus deu ali as instruções de vida para eles, que é chamado de Torá. E ali, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são as instruções de Deus para uma vida plena. É o desejo de Deus, na cabeça do judeu, para viver uma vida de acordo com os pensamentos, com os preceitos de Deus. Torá significa ensinamentos,
preceitos ou caminho. Né? Então, Torá era conhecida pelos judeus como o caminho, a verdade e a vida. A Torá era o caminho, a verdade e a vida. Aprender, então, a Torá, aprender Torá, para eles, era a coisa mais importante da vida. Assim como para alguns de nós, alguns hoje em dia, né? Fazer faculdade era a coisa mais importante, porque sem uma você não consegue ascender bem ao emprego. Para eles, o centro da vida era aprender e viver Torá, ensinar, viver e obedecer Torá. Para isso, eles criaram uma estratégia para ensinar as crianças, desde pequeno, a aprender, viver e ensinar a Torá. Eram chamadas de escolas, haviam 3 escolas. A primeira escola, a gente tem uma divergência aí histórica entre a ordem das escolas, mas essa ordem que eu vou passar para vocês é a que eu acho mais interessante. A primeira era Bet Sefer. Bet Sefer, Bet é casa. Então, toda vez que você encontra uma palavra Betel, né? Betânia, casa do pão. Bet é casa. Então, Bet Sefer era a casa do livro. As crianças, com 6 anos, iam para a casa do livro. Era a escola deles. E eles aprendiam o quê? A decorar, memorizar Torá. Eles tinham que memorizar a Torá. Dos 6 aos 10. Quando chegava nos 10 anos, as crianças que melhor se saíam com o ensino, com o aprendizado, elas passavam para a próxima casa. As que não se saíam muito bem, não tinham aptidão para isso, voltavam para casa para aprender a profissão da família. Então, aprendia a profissão dos pais ou da família. Os melhores dos melhores iam para a segunda casa, chamada de Bet Talmud, que é a casa do ensino, de 10 aos 14 anos. Eles se aprofundavam na lei e o início da interpretação. Eles se aprofundavam na lei e na interpretação das escrituras. E ali, eles cresciam, aprendendo, sendo alimentados por tudo isso. Quando chegava perto dos 15 anos, os que não se adaptaram muito bem voltavam para casa para aprender a profissão dos seus pais. Mas os melhores dos melhores dos melhores passavam para a terceira casa, que é a casa Bet Midrash, que é a casa da interpretação ou casa de aprender. E aqui nesta casa, somente esses melhores continuavam. E quando eles terminavam ali, eles tinham que procurar um rabino e perguntar se eles podiam ser discípulos desse rabino. Eles iam atrás do rabino. E o rabino avaliava 2 coisas. Avaliava se esses meninos eram bons o suficiente para levar adiante o seu jugo. Jugo é o conjunto de ensinamento de um rabino. E avaliavam se eles poderiam ser como o rabino. Porque o ensino nesse lugar era: você pode ser como eu. Não era se você sabe o que eu sei, mas era aprender a ser como eu. Eles aprendiam a ser como o rabino. Então, através da avaliação, o rabino, se ele acreditasse que o aluno tinha potencial, então ele passava, o aluno deixava tudo, então, e passava a seguir o rabino. É por essa tradição que você, quando vê Pedro falando: mestre, se é tu, faz com que eu vá andando sobre as águas até você. Por quê? Qual era o objetivo do rabino? Fazer do discípulo igual ao mestre. Se você é meu mestre, você está me ensinando a ser como você, então eu posso andar sobre as águas. E Jesus fala o que para ele? Vem. E ele foi. Aqui você entende o porquê que esses homens abandonaram os barcos na praia, a empresa deles, e largaram tudo por um sonho de infância. Porque toda a vida dessa cultura estava centrada em aprender e viver e ensinar Torá. É como se eles tivessem um sonho de infância sendo realizado agora na vida adulta. Por isso eles largam tudo, porque é muito precioso. É uma chance que não passa 2 vezes. Na nossa cultura, imagina, você é bom de futebol, você fez um teste na escolinha, te reprovaram. E aí você está com 19, 20 anos, e chega um cara, um jogador de futebol, e fala: cara, você tem potencial, vou te levar para jogar no Flamengo, maior do Brasil. E aí, você fala: cara, eu vou. E você se torna um jogador profissional de futebol. Pensa isso no seu sonho de infância. Você vai entender o que esses caras estavam passando. É isso que eles estavam vivendo. Então, quando a gente percebe isso, o que Jesus está oferecendo para eles? Jesus está oferecendo para eles uma nova prioridade.
A primeira coisa, Jesus está oferecendo para eles uma nova prioridade. Seguir a Jesus requer que Jesus se torne a prioridade suprema na vida deles, acima de qualquer outro compromisso. Jesus é a prioridade máxima. A segunda coisa que Jesus está oferecendo para eles é uma nova identidade. Ser discípulo de Jesus implica em transformação na maneira como nós nos vemos. Eu não sou mais alguém em que eu preciso da aprovação das outras pessoas para afirmar a minha identidade. Eu não sou mais o tipo de pessoa que precisa agradar todo mundo para me sentir bem. Eu não sou mais uma pessoa que preciso ser bajulada e amada pelas pessoas para eu entender que eu tenho valor. Eu não sou mais uma pessoa que necessita de migalha de carinho das pessoas, porque senão eu não sou ninguém. Eu não sou mais alguém em que eu preciso que meu namorado, minha namorada, meu marido, minha esposa me ame, porque se ele não me amar, eu não sou nada. Eu sou filho amado de Deus, em quem Ele se agrada. O medo não mais me domina, a ansiedade não tem mais controle sobre mim. Não tem. Ela pode vir tentar, mas controle não mais. Porque Jesus é a minha identidade. Ele morreu por mim, por me amar. Eu sou tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que para resolver minha situação, Deus teve que morrer na cruz para me salvar. Mas eu sou tão querido, que Ele quis morrer. Essa semana eu tive um dilema com a cruz. De vez em quando esse dilema com a cruz volta para mim. Eu amo e odeio a cruz. Eu odeio a cruz porque ela fez Jesus sofrer. Eu amo a cruz porque Ele quis sofrer por mim. Se eu pudesse tirar Jesus daquela situação, eu tiraria. Mas se eu tirasse, Ele não me redimiria. Ele não pagaria o meu preço. E eu não teria o que fazer. Então a cruz, ela é um paradoxo. Eu amo e odeio. Eu odeio Jesus ter que ter tomado chicotadas por minha causa. Ter sofrido a maldade dos outros, ter sido cuspido na cara. Eu odeio isso. Mas eu amo porque Ele nasceu para isso. Isso acaba comigo. Isso me destrói. Mas se eu for para o lado de que o lado só que não aceita e que isso me destrói e que eu odeio a cruz, eu não consigo receber a graça da cruz. Então eu vou me revoltar contra isso e vou colocar a culpa nos seres humanos e falar a humanidade é terrível, a humanidade é ruim e vou me desviar para esse canto. E não vou receber o que Jesus tem para me dar. E se eu for só para o lado do que eu recebi, da graça, da bênção, eu não vou entender o preço que isso foi pago. O quanto custou isso. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Eu não tenho como pagar. Eu não posso ser orgulhoso. Eu não tenho como pagar o que Jesus fez. Não tenho. E eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu recebi algo que eu não tenho como dar de volta. E se você é uma pessoa que é orgulhosa e que sempre que alguém te dá alguma coisa, você quer retribuir, você vai ter grandes problemas com Deus. Porque você nunca vai conseguir dar de volta para Ele o que Ele te dá. Você tem que aprender a aceitar. E não é fácil, principalmente para os orgulhosos. Não é fácil. Não é mole. Então Jesus nos oferece uma nova prioridade, Ele como prioridade de tudo. Ele nos oferece uma nova identidade, quem nós somos, e nos oferece uma nova misericórdia. Viver como discípulo significa demonstrar a mesma graça e misericórdia que recebemos de Deus em todos os nossos relacionamentos. Todos. Quer, pastor? Todos. Mas até todos. Mas é fulano? Todos. Mas até ela. Ele também. Também. Graça e misericórdia, porque você recebeu.
ser discípulo, imitador de Jesus, é transferir essa misericórdia. Então, no fundo, quinto ponto, perder é ganhar. O paradoxo de quem entrega tudo e encontra a vida. Se tentar se apegar à sua vida, você vai perder. Lembra que eu falei aqui, lá no Lençóis Maranhenses, que eu peguei a areia? Você pega a areia, quanto mais você aperta a areia, mais ela escorre pelos seus dedos. Areia seca, quanto mais você aperta, mais ela escorre. A vida é assim, quanto mais você tentar segurar, quanto mais você tentar se proteger, quanto mais você tentar se concentrar e ter o controle das coisas, mais as coisas saem do controle. Por quê? Quem já assistiu Matrix sabe, controle é uma ilusão. Controle é uma ilusão, é uma tentativa nossa de sentar no banco de motorista, quando na verdade a gente tinha que sentar no carona e falar, Jesus, conduz. Mas tem gente que faz isso. Tem gente que senta no banco do carona, bota Jesus no volante e fala, Jesus, pega a primeira direita. Depois, cuidado, tem o quebra-mola ali, hein? Vira à esquerda que é a atalha mais rápido. Mano, não é isso. Deixa Jesus guiar a sua vida. Confie nele. Confie, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele vai fazer. Você não tem noção dos perigos que você passa durante o dia que Jesus te livrou. Você não tem ideia. Você veio para cá dirigindo? Você faz ideia dos perigos que você pode ter passado e que Jesus te protegeu? Não faz. Se você tiver controle dessas coisas, saber essas coisas, você pira. Você já imaginou a quantidade de gente que pensa mal e fala mal de você nas suas costas? Que delícia. Imagina você sabendo. Gente, você não teria paz. Você sairia na porta, imagina, uma exclamaçãozinha. Quem falou mal de você, parece uma exclamaçãozinha em cima. Quem falou bem, um coraçãozinho. Você ia andando assim, família. Regiane pensou isso de mim, Regiane? Você não tem relacionamento, cara. Você não ia ter vida. Então você precisa não saber. Você precisa não saber, senão você não vive. Você precisa entregar, senão você não consegue frutificar. Você precisa confiar, senão você não consegue avançar. E como é que eu confio? Todo dia de manhã eu preciso aprender a confiar nele. Todo dia de manhã eu preciso levantar e falar, Senhor, eu confio em você, me ajude a descansar em ti. Quem tenta se agarrar a tudo, perde tudo. Mas quem entrega nas mãos de Jesus, descobre o que é de fato viver. Como o Júnior diz, ser gente de verdade. O que é a vida de verdade? O evangelho é perder o que parece ser tudo para ganhar o que realmente é eterno. Você perde o que parece ser tudo, mas ganha o que é realmente eterno. Caminhando aqui para o fim. Sexto ponto. A pergunta é, você está pronto para não se envergonhar de Jesus? Você está pronto para não se envergonhar dele? Se alguém envergonhar de mim e da minha mensagem, Jesus diz, quando eu vier, eu vou me envergonhar também. Eu não vou reconhecer você. O que significa isso? Você já fingiu não conhecer alguém por vergonha? Já fingiu? Já, em algum momento, você falou, nem conheço. Deu de lado assim. Fala a verdade. Ou você, por vergonha de não saber como lidar, você vê alguém no mercado e você vê a pessoa não te viu, mas você não sabe o que vai reagir, você vira de lado. Já aconteceu isso com você? Ontem aconteceu isso comigo. Ontem fui buscar, Sabrina não estava legal, ela queria comer uma comida de um lugar, eu fui buscar, e aí eu passei num espetinho, pedi para fazer, enquanto eu ia buscar a comida dela, busquei, passei de volta no espetinho. Quando eu estava de volta assim, e fui pagar, eu cheguei para mostrar, tá pronto. Eu fui pagar, de cabeça baixa. De repente eu levantei assim, sabe, você levanta, e aí eu vi a feição assim, era um cara que está morando em São Paulo. Eu gosto dele, a gente faz fisioterapia junto. Mas é a primeira vez que eu encontro ele fora do ambiente da fisioterapia, basicamente. E eu não sabia o que fazer. Ele estava com ele e com a filha. Ele estava saindo, assim, despedindo. Eu falei, eu falo, eu não falo. Ele não me viu. Eu gosto dele pra caramba, ele não me viu. Eu só não sabia como reagir. Já aconteceu isso com você? Pecadores. É disso que Jesus está falando. Não posso estar em um ambiente e me envergonhar de quem Jesus é.
me envergonhar do que ele fez por mim, porque é tão grave, tão grande. E Jesus disse que ele vai negar que te conhece. Vai ter momentos na sua trajetória, no meio da conversa, na sua família, talvez na Páscoa, em que alguém vai levantar e vai dizer: não acredito nessas coisas não. Isso para mim é balela. Isso é feriado só para consumismo. E você vai ter a oportunidade de dizer: olha, eu te respeito pra caramba, mas para mim isso é real. Eu sou dele e ele é meu. Você vai ter a oportunidade, talvez, de falar isso. E é nessa hora em que a gente não pode se envergonhar dele. Não é enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Mas está conversando comigo? Está falando comigo? Está falando do meu amado. Tudo bem, você não acredita, mas eu acredito. É disso que ele está falando. Ser discípulo é negar a si mesmo, mesmo quando toda a sociedade, toda a patota de amigos não acredita e te confrontam. E te põe na berlinda. Você vai na igreja mesmo? Fala sério, te vejo bebendo. Eles adoram botar um padrão pra gente, que a gente não tem nada a ver com isso, eles adoram. Fala isso pra nós. Sim, Jesus também multiplicou vinho, sabia? Você sai, você vai para show. Jesus estava no casamento, filho, lá era 7 dias, viu, de festa. A ravezinha, 7 dias, tá entendendo? Então, vai ter momentos em que a gente vai ter que dizer: eu sou dele, ele é meu. Isso não é sobre perfeição, querido, é sobre lealdade. A quem você é leal? Ao seu grupinho de amigos? Às pessoas que são influentes? Geralmente a gente amarela com quem tem mais dinheiro. Tira e queda. A gente está perto de quem tem dinheiro, a gente amarela. A gente não fala, a gente... É sobre lealdade. A quem é a sua lealdade? Mesmo com falhas, Pedro ficou. Judas foi embora. Entende? É sobre lealdade, não é sobre perfeição. Pedro encarou suas próprias falhas, ele ficou. Judas deu perdido. Então, qual é o diagnóstico, então, que a gente chega? Querido, sempre nós queremos autonomia, controle e justiça própria. Queremos sempre manter o controle. Então, eu vou servir a Jesus aonde dá, aonde não me custa muito. Mas não é isso que ele está pedindo. Ele pede a minha vida por completo. Eu sempre tento manter as coisas que são importantes para mim. Mas Jesus me chama para uma renúncia de verdade. E quando ele me chama para a renúncia, eu me encontro com as coisas que eu não quero abrir mão. E isso me expõe à minha fraqueza. Eu não consigo abrir mão de tal coisa. Por quê? A cruz não é apenas um símbolo de dor. É o lugar onde o nosso ego é crucificado. Seguir Jesus não é ajustar a vida, dar uma adaptada na sua vida para você ser uma pessoa melhor. Seguir a Jesus é perder o controle voluntariamente da sua vida. Qual a solução que Deus nos deu para isso? Quando a gente não quer perder o controle. Ele perdeu primeiro. Jesus foi à cruz primeiro e se entregou e morreu por mim e por você. Ele entregou a sua vida primeiro, para que você possa ter confiança de entregar a sua vida a Ele. Porque se para te salvar nem pensou 2 vezes em morrer por você, Ele é digno de confiança, de você poder entregar a sua vida a Ele. Ele fez o primeiro caminho. Ele entregou a vida por você. Para que você possa ter tranquilidade de entregar a sua vida por Ele. Porque a sua vida nas suas mãos ou de outras pessoas vai dar chabu. Mas a sua vida nas mãos de Jesus, quando a morte bater a sua porta, a ressurreição está pronta para você. Nas mãos de qualquer um, a sua vida vai dar ruim. Mas nas mãos daquele que dominou a morte, tem lugar melhor para estar? Não tem. Então, quando eu entendo isso, eu me abro para uma nova vida. Seguir a Jesus é perder o controle para ganhar liberdade. Mas como assim? Eu perco meu controle e ganho liberdade? Sim. Eu perco o controle para Ele e ganho uma vida de liberdade, porque eu estou sem parâmetros agora. Eu não preciso me importar com as outras pessoas.
estar escravo das opiniões, eu ganho liberdade para ser quem realmente eu devo ser e eu posso ser. Quem realmente eu sou em Jesus. Não há melhor maneira de viver a vida senão pelos ensinamentos de Jesus, porque Ele te impulsiona para você viver o seu potencial máximo, a sua alegria máxima e verdadeira, o seu sucesso máximo e verdadeiro. Ele te leva nos parâmetros maiores da sua vida, mas não são segundo a nossa sociedade, a nossa cultura, mas segundo o que Ele idealizou, de que é uma vida de verdade. É morrer para si, é morrer para si mesmo, para viver para algo maior do que você. Então, se você nunca respondeu a esse chamado, talvez hoje possa ser a vez em que você sinta o desejo de responder a Deus e entregar para Ele a vida. Talvez hoje seja o dia em que algo tocou seu coração, alguma área da sua vida, algo falou ao teu coração. Você quer seguir? Se você quer segui-lo, então é simples. Negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se isso é o que você gostaria, se você sente que Deus incomodou você, eu quero orar pela sua vida. Se você quer abrir espaço para Deus nesse espaço da sua vida, nessa área, eu quero orar por você. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Nós vamos orar juntos. Seja lá para o que Deus tem colocado na sua vida e tem te chamado. Nós vamos orar juntos. Põe a mão aqui no teu coração. Dê uma resposta para Jesus. Dê uma resposta para Ele sobre o que Ele te incomodou, sobre o que Ele falou com você nessa mensagem. Fala para Ele. Ora, responda a Ele. Responda o que Ele te propôs nessa manhã. Paizinho querido, você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo em nossos corações. É bem-vindo nesse lugar. Então, Deus, nós te pedimos, por favor, ouça a oração do teu povo feita nesse lugar agora, porque o Senhor nos incomodou, o teu Espírito está aqui e falou ao nosso coração. Nós precisamos dar uma resposta para você, e esse é o máximo que nós conseguimos hoje. Levantar e falar algumas palavras, é o máximo, Jesus. E eu te peço que você receba. Eu peço que você aceite isso, porque é o máximo que a gente consegue. Mas acredito que você pode trabalhar nesse mínimo que nós te damos e nos transformar, em transformar nossa vida. Então, em nome de Jesus, nós queremos receber esse chamado, queremos te seguir, seja onde for. Mas isso não é plenamente verdade ainda. Convence o nosso coração, convence a nossa mente e nos guia por esse caminho em nome de Jesus. Nós te entregamos a nossa vida, nosso coração e o controle da nossa história para você. Mas amanhã de manhã nós vamos querer tomar ele de volta, Jesus. Não deixe. Não deixe, Jesus. Nos ajude a cada dia te entregar, abrir as mãos e te entregar. Então hoje nós entregamos para você nossa vida, as nossas decisões, nosso futuro e a nossa história. Recebe e cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final desse momento, num gesto apenas simbólico, suas mãos no teu coração e internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa querida igreja. Que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, querido Pai, e o fortalecimento do Espírito Santo seja com você. Não só hoje, mas todos os dias. Amém. Eu quero te dar um aviso, um desafio da semana. O que você precisa negar nessa semana para dizer sim ao chamado de Jesus? Talvez você tenha já pensado nisso agora. E aí, qual área da sua vida está no controle quando deveria estar no comando de Jesus? Qual área da sua vida ainda está no seu controle quando Jesus deveria estar no controle? E aí eu vou te dar um plus. Você faz parte de um grupo pequeno, não faz? Então, identifique seu desafio. Se você já faz parte de um grupo pequeno, ache alguém no grupo pequeno e compartilhe a sua decisão.
cria um vínculo de compromisso com alguém, de prestação de contas. Chama uma pessoa do grupo pequeno e fala, olha, sobre domingo, minha decisão é tal. Eu quero que você me ajude a vigiar sobre isso. Toda vez que você me vê andando fora disso, me ajuda, me dá um toque. Isso cria comunidade. Amém? Então, queridos, antes de sair, cumprimente quem está perto de você, desejo uma ótima semana. Lembre-se sempre, sozinho você pode até mais rápido, mas acompanhado nós vamos bem mais longe. Deus te abençoe. Deus abençoe você que está em casa. Um abraço. Tchau, tchau.